A mobilização tem sido grande, até os movimentos sociais do PT convocaram atos contra o Congresso, é isso mesmo. Em 12 capitais do país, hoje à tarde, as manifestações exigem taxação dos super ricos, fim da escala 6x1 de trabalho e devem ganhar força após Trump tarifar o Brasil. Então tem todos esses enredos aí que estão em jogo, Mari Cantarelli. É isso, então o colega ali estava comentando e eu sou da opinião de que realmente a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Então assim, a gente está falando de taxar os ricos, não pode. E aí taxar o Brasil em 50% pode. Então acho que a gente também tem que ser coerente. Se tá tudo bem, o Donald Trump sair em defesa do Bolsonaro, por que o Lula não poderia sair, né, ao lado da Kirchner? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado de não fazer o julgamento só para o lado que interessa, né? Agora, claro que essas mobilizações pelo país agora vão ter um outro foco, né? Porque você pedir o fim da escala 6x1 de S. Peixoto em meio a uma narrativa de que vai ganhando cada vez mais força com a taxação que pode gerar impactos em relação ao emprego. E também a questão de taxar os super ricos é justamente o que a gente está sofrendo, a taxação. Eu acho que se o governo federal for por esse caminho, parece que por algumas comunicações irá, de que o Lula quer taxar os bilionários e o Trump quer taxar os brasileiros. Note que existem brasileiros bilionários. Então, se você imagina as lógicas ali de como a gente está dividindo aqui, existe uma correlação. Então, é taxação por taxação? Qual defesa é essa? Então, particularmente, eu não sou uma entusiasta de nenhuma das duas medidas. Mas quando a gente olha para isso que a Mari coloca, eu acho muito importante. Existe no Brasil dois pesos e duas medidas para tudo. O Trump pode opinar sobre o Brasil, mas o Lula não pode opinar sobre a Argentina. Ou nenhum dos dois deveria opinar. O meu ponto de vista é que nenhum dos dois deveria opinar sobre coisas que lhes são alheias. É esse o ponto da diplomacia, é esse o ponto da autonomia, é esse o ponto da soberania. Então, assim, existe muito disso. E aí, o que está acontecendo? No meio disso tudo, o Brasil está vivendo uma situação muito conturbada. Vamos lembrar, escândalo do INSS. Vamos lembrar, nós tivemos a IOF, a crise do IOF. Nós temos toda a briga entre os poderes. Nós temos ontem 200 novos cargos sendo criados para o Supremo Tribunal Federal a um custo de 8 milhões ano. Nós temos várias despesas, nós temos gastos aumentando e nós temos no ano que vem uma eleição federal. E aí, a partir disso, as narrativas se colocam dentro da mesa. E dentro dessas narrativas, o PT parece escolher agora uma narrativa anti-americana, uma narrativa que vai falar sobre a taxação e uma narrativa de taxar os ricos para dar aos pobres. Então, nós contra eles, Estados Unidos contra o Brasil e no final das contas vamos acabar com a escala 6x1. É uma narrativa bem populista, mas que, na minha perspectiva de análise, a taxação vai contribuir para essa narrativa. Eu não acho que ela vai fazer o que o Zagarino queria, que é corrigir ou mudar o problema. Eu acho que ela vai ser instrumentalizada. A responsabilidade dela, ela é variada, tá? Não vamos ignorar que foi lá no BRICS, precisava, presidente Lula, falar contra o dólar? Não precisava. Precisava das declarações contra o presidente Trump? Não precisava. Então, existe também essa pequena, grande responsabilidade no que se diz na figura de um presidente da República. Então, é uma situação toda que coloca o jogo, o momento do Brasil, em alta tensão. E no Brasil, você sabe, né? Ninguém morre de tédio. Multilateralismo contra o protecionismo. Foi isso que o presidente Lula falou no anúncio do BRICS, né, Sérgio Zagarino, e que agora gerou toda essa repercussão. Será que ele esperava já? Pode falar, Mari. Não, é que quem está preocupado com o país, né? Dentro de toda essa discussão, a gente vê aí a intervenção do Trump usando, né, aqui a gente se matando, né, a direita e a esquerda se aproveitando de uma instabilidade política que a gente já vive em função, né, do nosso cenário aí, esquerda, direita brigando. Politiza ainda mais, né? Vem alguém de fora, joga com isso, gera uma estabilidade ainda maior e quem sai perdendo não é nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Trump, mas é o trabalhador, é o agro. Enfim, a gente tem que refletir um pouco também sobre isso, né?
Essa narrativa, que a Jess comentou, que o governo vai se aproveitar, é infelizmente o que o governo vem fazendo ao longo dos últimos anos. Desde quando o Lula 3 teve início, o governo federal ele não vive de geração de emprego e renda, ele não vem preocupado com a melhora da qualidade de vida do brasileiro. O Congresso Nacional, que é tão culpado quanto, ele é um congresso fisiológico, é um congresso que se preocupa apenas com o seu próprio umbigo, porque eles não em nenhum momento falam em abrir mão de 64 bilhões de emendas parlamentares, em nenhum momento eles deixam de ficar ali com a faca no pescoço do presidente da República, quem quer que seja, para votar, para garantir a eles apenas o benefício próprio. Então, essa narrativa do governo federal, ela não vem colando com a ponta da lança. Ela está distante. O PT, e aí agora numa análise política, o PT se distanciou da ponta da lança da população da camada mais pobre, que era o que garantia essa grande quantidade de votos e o sucesso deles. Se você reparar, na última eleição, a gente tem um termômetro, a última eleição em 2024, nas eleições municipais, o PT, ele diminuiu a quantidade de pessoas que ele governa. E mais, aqui na capital de São Paulo, o partido que apoia o PT, apoiando o Guilherme Boulos, ele perdeu em todas as periferias. Isso tem um recado muito claro. O PT e a esquerda, eles sequer se comunicam agora também com a camada que é mais pobre. Isso deixa de forma muito evidente que essa narrativa de que, olha, o governo federal está salvando a democracia, foi uma tentativa de golpe de Estado, nós contra eles, o rico contra o pobre, o trabalhador contra o empresário, não cola. Por quê? O que cola é o dia a dia, a labuta, a pessoa acordando 5 horas da manhã e sofrendo para conseguir levar um prato de comida para casa. E a alternativa que a pessoa tem de conseguir mudar é substituir quem está lá. Por isso que a medida do Trump, ela é positiva? Claro que não é. É lógico que ela não é positiva para o Brasil, mas ela é legítima por um presidente eleito americano. Então, a gente tem que comentar o fato, não se a gente concorda ou não. Eu também não concordo. Quero ser taxado? Não quero, mas foi feito. Por quê? Eu fiz toda a análise de geopolítica. Isso vai ter um reflexo no Brasil? Vai. A derrota do atual presidente e em eventual reeleição. Isso tem uma conclusão, um salto lógico gigante. Trump pôs, logo Lula perde. Não é assim, pelo amor de Deus. Não tem lógica nenhuma. Você tá torcendo para ele não perder, é diferente. Não, eu não tô torcendo, pelo amor de Deus, Zagarino. Tá torcendo, você tá se revelando aqui. Eu tô incrédulo com você hoje, Jess. Zagarino, não seja básico e não vá para uma narrativa tão bobinha. Você tá caindo na narrativa. Você mesmo caiu na narrativa. Você tá dizendo que o governo é positivo. Você ter a liberdade, já que você defende tanto, diz defender ela, de me escutar? Claro. Ou você quer brincar aqui de Supremo Zagarino? Não, é o contrário. Você tá tentando Zagarino, você consegue me emprestar os teus ouvidos e para a audiência também? Você consegue escutar com respeito? Você está induzindo quem está nos assistindo a acreditar que o atual governo, ele faz tudo da melhor forma possível e que a medida do Trump é surpresa. Nossa, caramba! Desculpa, é que o Zagarino chegou hoje no Morning Show e ele tá ignorando todos os meus confrontos com o PP, toda a minha lógica, ele tá ignorando que eu sou uma pessoa de direita, que defende o agro de Goiás e que eu tenho muito orgulho disso. Porque ele acha, o cérebro dele só funciona em 2 sintonias, Lula e Bolsonaro. O meu não, ele funciona em outras. Eu também olho para a situação do Trump, eu também olho para o benefício do meu país e eu não vou passar pano para presidente dos Estados Unidos ou quem quer que seja em desfavor do meu povo. Jamais. Porque, mais uma vez, a minha bandeira é do Brasil mesmo. Eu amo o meu país. Então, quando você olha para isso, eu fiz várias críticas ao governo Lula, não só hoje, mas ao longo de todos os dias na minha fala anterior sobre a Cristina Kirchner. Então, por favor, seja no mínimo ético e justo e engaje com o melhor debate e não nesse mundo dicotômico em que você quer viver, que é isso ou aquilo. No final das contas, a sua conclusão é: o Trump pôs as tarifas, logo o Lula vai perder. Você não me dá nenhuma análise ou por que isso vai acontecer. O que eu acho que é possível? Eu acho que é possível que o PT, como ele já está tentando fazer, inverta essa narrativa e comece a culpar a oposição, a figura do Eduardo Bolsonaro, por estar nos Estados Unidos tentando essas medidas para acordar, essas medidas que, para ser sincera, eu acho que é papel legítimo e eu defendi aqui que faça, só que tem consequências que podem ser muito negativas para a população. Porque no final do dia, por mais que ele esteja lá apresentando o caso do pai dele, apresentando as situações e os absurdos e os abusos que ele nota dentro do Brasil, existe uma consequência pragmática dentro dessa tarifa. O Trump também tarifou o Japão, que é um aliado histórico, que não tem Supremo, que não tem ninguém preso lá, que não é sobre isso, em 25%. Ele também tarifou aliados dele em 35%. Então não é só isso. Este é o meu ponto. E se você não escutou e não viu as tarifas no todo, eu te peço para ler a medida como um todo das variadas cartas que ele enviou. Agora, o que eu estou tentando te dizer aqui? A conclusão de que vai ser ruim para o governo, ela precisa ser desenhada. Porque pode sim ser uma inversão de narrativa. O governo estava com uma economia indo mal. O Haddad todo dia está
taxar alguém e eu tô aqui para criticar isso. Mas no final das contas, agora com essa medida, a narrativa do governo vai ser que é culpa da taxação, que a crise é culpa da taxação. E sabe quem perde dinheiro? Não é o governo. O governo não vai ficar mais pobre por conta disso. Quem vai ficar mais pobre, quem vai ter economia afetada é o produtor de laranja do estado de São Paulo, que vai ter impacto. São as granjas lá do meu estado de Goiás. É quem vende carne para o mercado dos Estados Unidos. É quem vende aço para outro país. Então, esse efeito é muito ruim para essas pessoas. Já que você citou o estado de São Paulo, tudo, calma, amiguinhos, vamos baixar a pressão. Não, ficar mais só. tranquilos. Mas o raciocínio dela não tá errado, não discordo de você, não. Eu preciso seguir aqui. A única coisa que você tem que É lembrar o seu que tá. é que, não, pelo contrário, o que você tem que lembrar é que todas essas pessoas que você citou, eu tenho certeza que eles já sabiam que se o presidente atual fosse eleito, isso aconteceria. Ou seja, tudo que vem acontecendo uma tarifa de 50% que nunca aconteceu antes, eles já sabiam. Pessoal, deixa eu só trazer. Pessoal, só um minutinho. Só um minuto. Maiores analistas. Vocês estão falando ao mesmo tempo, até pro pessoal que tá no rádio não entende nada.